Alegria imensa ter a sua participação no Gente que Transforma. Temos buscado pessoas que verdadeiramente com a sua própria vida tenham transformado seu ambiente de trabalho, mas também transformado outras vidas. Uma dessas pessoas, nossa convidada de hoje, é Marcela Fuji. Oi. Alegria imensa tê-la. Pelo pouco que eu pude perceber, tem muitas histórias para construir com vocês. A história de vida dela, transformadora. Ela hoje cofundadora da Bilabs Aceleradora, vocês vão conhecer o que é. Então, Marcela, muito bem-vinda, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer imenso colocar nesse programa que nós temos buscado tirar do isolamento, né? Acho que a gente partilhou um pouquinho isso aqui. As pessoas não podem viver só no seu mundo, a gente tem que promover o conhecimento. E a sua vinda aqui para mim é uma alegria imensa. Conta um pouquinho da sua trajetória. Já sei que você rodou esse mundo inteiro. Como é que veio parar aqui na Paraíba, em especial João Pessoa? Eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória. Nossa, obrigada, Rony, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, podendo compartilhar um pouco da minha história com você e com todo o pessoal. Realmente é uma jornada e tanto. Eu já estou com 40 anos e realmente já aconteceu um bocado de coisa nesses 40 anos e muita coisa aí nesses últimos anos. Começar lá do começo. Nasceu? Eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Mas meus pais são paraibanos, meus pais são de Campina Grande. E, na verdade, meu pai trabalhava no Cotonifício Campinense, uma fábrica de sacaria de algodão para colocar açúcar, né, das usinas. E saía vendendo essas sacas de açúcar pelo Brasil todo. E minha irmã tinha uma doença muito grave dos rins, e é por isso, nesse contexto, é por isso que a gente foi morar eles foram morar em São Paulo e eu nasci lá. E eles moraram mais de 20 anos lá e depois decidiram voltar para Campina Grande e eu voltei para Campina Grande e me considero paraibana no sangue. Isso. Mas aí, depois eu me formei em Direito, sempre trabalhei com eles, na verdade. Eles sempre foram muito empreendedores. Nós tínhamos uma lojinha de importados, revista, depois abriram um hotel, hoje eles têm o Ibis Style da Cor em Campina Grande, sempre trabalhei com eles, me formei em Direito, mas nunca foi a minha praia, e a vida acabou que me levando para a Suécia. Eu tive a oportunidade de me mudar para a Suécia e trabalhar no mundo corporativo aí por 12 anos. E essa experiência do mundo corporativo lá fora, o que lhe fez voltar, então, olhar para... Pois na verdade as raízes mesmo, né? Porque quando você está lá fora, existe essa utopia, né? De que todo mundo quer morar fora do Brasil, né? Hoje você vive uma realidade de que tudo que é fora do Brasil é muito melhor, né? Só que todo lugar que você tá, Raoni, tem os dois lados. Tem o que é muito bom e tem o que não é bom, né? A gente tem que ter tudo, em todo lugar do mundo tem isso. Eu sou muito grata por toda essa oportunidade que eu tive de morar na Suécia. É realmente a minha segunda pátria. Toda a minha referência adulta está lá, porque eu mudei para lá com 23 anos. Poxa. Então, 12 anos lá, eu mudei para lá e quando eu voltei, eu não sabia nem ir no supermercado aqui. Toda a minha referência adulta mesmo foi formada lá. E eu sou muito grata por toda a oportunidade que eu tive. E meus filhos nasceram lá, foram criados lá. E tem algo muito simbólico, principalmente para nós paraibanos, apesar de eu não ser, mas eu me considero, em junho eles comemoram o Midsummer, que é o feriado do solstício, aonde chega o verão. A Escandinávia ela é muito castigada pela falta do sol, né? Então são 9 meses de inverno duro, sem sol, e 3 meses de verão. Então essa chegada do verão ela é muito comemorada. E coincide com o nosso São João. E eu sempre comemorei São João. São João para mim sempre foi muito forte. Comemorávamos na fazenda, com fogueira, bandeirolas. Então assim, para mim era Natal, né? Aquele cheiro de fumaça para mim resgata muito da minha infância. E eu passei 12 anos sem comemorar isso.
E tradição é quem você é raiz, né? Quem tem isso todo ano, quem tem isso muito forte, não para pensar nisso, o quanto é parte de quem você é, né? E eu passei 12 anos sem comemorar, e meus filhos começaram a crescer. Quando eles são bebês, você não pensa muito nisso. Eu não sei se você tem filhos. Tenho 2. Tem 2, né? Então, quando eles são bebês, você não pensa muito nisso. Só quando eles começaram a crescer e começaram a comemorar o Midsummer, que era mais ou menos ali naquela época. Enquanto eu comemorava aquela data de uma forma muito trivial, sem significar muito nada pra mim, tranquilo. Só que eu comecei a comemorar aquela data com meus filhos crescendo. E aquilo começou a me incomodar muito. Porque eu parei pra pensar, cara, meus filhos vão crescer, comemorar aquilo que não significa nada pra mim. E eles nunca vão saber o que é um São João. Eles nunca vão saber o que é uma fogueira, o cheiro de uma fumaça, uma bandeirola. Obviamente que isso numa perspectiva... Mas Marcela, você voltou só por isso? Não. Obviamente não, mas aquilo significava muito pra mim. É raiz, sabe, assim. E dentro de uma perspectiva, eu costumo dizer que tudo deu muito certo pra gente ir e tudo deu muito certo pra gente voltar. Quais as empresas você... Eu trabalhei na ABB, que é uma empresa sueca, na área... Eu trabalhei, na verdade, dos 12 anos eu trabalhei na área de gestão de projetos. Joia. Foi onde eu me encontrei. Então, eu trabalhei muito tempo na ABB, que é uma empresa suíço-sueca, que é mais com a cultura muito sueca, na verdade, de gestão. Depois eu saí e trabalhei na Alstom, uma empresa francesa. Eu trabalhei com trens, na gestão de projetos, então trens de passageiros. Sim. Mesmo. Então eu geria projetos na ordem ali de 30 milhões de euros, 30 a 300 milhões de euros. Trabalhei no ABN AMRO Bank também, que é uma empresa, um banco holandês. Inclusive comprou o real na época. Comprou o real, né? Exato. Então, assim, tudo dentro dessa perspectiva e aquela vontade mesmo de voltar, porque 12 anos era muito tempo e, enfim... E decidiu especificamente na contramão do que o brasileiro estava querendo, porque você voltou há quanto tempo? Eu voltei faz 6 anos. Pronto. Na contramão, nesses últimos 10 anos, o que eu mais escuto é, não, a gente precisa morar fora, precisa morar fora, precisa morar fora. Na sua perspectiva de raiz, retorna e escolhe o Nordeste, em especial João Pessoa, Paraíba. O que lhe fez voltar, além da raiz, foi uma quebra de paradigma gigante. Trazer o esposo, os filhos para cá. Então, a gente pensou muito, a gente sempre teve meu esposo, a gente tinha muita vontade de voltar, mas eu não conseguia me ver trocando Estocolmo por São Paulo ou Rio, né? A gente tinha uma qualidade de vida muito grande e eu não poderia trocar isso por São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, a qualidade de vida foi o que me fez escolher João Pessoa. Então, foi meio que chave, a qualidade de vida. E veio para cá trabalhando com? Então, vim para cá para ser empreendedora. Então, pedi demissão. Novos desafios. Novos desafios. Pedi demissão. Quando eu pedi demissão, aí eles disseram... Mas você pode trabalhar home office até a gente encontrar uma pessoa para te substituir? Eu falei, posso. E aí eu passei 1 ano ainda indo todos os meses para a Suécia. E quem achar que é fácil não é, porque todo mês eu estava lá na Suécia. Então, 3 semanas aqui, 1 semana lá na Suécia. Meu Deus. E ao mesmo tempo eu tinha a franquia da Copenhagen Chocolates aqui em João Pessoa. Então foi um super desafio realmente levar esses 2 barcos, tocar esses 2 barcos ao mesmo tempo. Mas muito gratificante também, até que encontraram uma pessoa, eu treinei a pessoa para me substituir e deu certo. E até eu me dedicar 100% a esse meu novo desafio, que era de ser empreendedora aqui em João Pessoa. E nesse desafio, os choques de transformação, porque eu estou vendo que sua história de vida tem não só uma ação transformadora, como várias. Vocês imaginem uma realidade de 12 anos num país, voltar para o Brasil, o choque de a realidade foi muito grande, como é que foi? E os meninos, né, as crianças que também sofreram com essa... Eles tinham... Yasmin tinha 4 anos e Yuri tinha 7. A adaptação para eles é mais fácil,
Mas eu me deparava com perguntas. Mamãe, por que eles estão jogando lixo na rua? E eu falava, filho, porque eles não tiveram a oportunidade de aprender como a gente aprendeu. A gente vai ensinar para ele. A gente tem a oportunidade de mostrar para ele que dá para fazer diferente. Principalmente Yuri. Yuri, um pouco mais metódico. Personalidade, sabe? Um pouco mais metódico. Eu costumo dizer que Yuri vai se dar muito bem em países como Japão, Suécia. Ele é muito para regras, sabe? Então eu costumo dizer, a vida para Yuri vai ser um pouco mais difícil, assim, preto e branco pra ele é beleza, o cinza, sabe, então, e ele chegava em casa muito revoltado da escola, porque a fila não era respeitada, sabe, então, muito fura-fila, e ele chegava em casa assim, e eu tinha que realmente lidar com essas questões básicas, que pra gente era básico, e aqui não era, né, então, ser maleável com isso e entender que a gente podia ver nisso uma oportunidade de estar ensinando também. Yasmin era menor, então adaptou-se. Se adaptou, mas foi muito tranquilo na questão das crianças. Na nossa realidade, a gente veio sem uma visão utópica, sabe, Raoni? A gente veio muito com o pé no chão. Sim. Eu vim muito com o pé no chão. A gente veio sem essa visão de família, porque tem isso, né? Porque você vem com aquela visão de família de... Eu costumo dizer, família de comercial de margarina, né? Toda família de comercial de margarina é a mais feliz do mundo. É verdade. Essa não existe. Essa família não existe. Toda família tem seus problemas, mais ou menos os mesmos dentro dos seus parâmetros, né? E a gente veio muito com a visão muito pé no chão. Então, eu nunca... Nem um dia me arrependi. Olhei e cheguei e disse, hoje eu quero voltar, sabe? Que maravilha. Porque eu sabia, não dá para comparar. Eu costumo dizer que entre Brasil e Suécia não existe diferenças, existe um abismo. São dois parâmetros, são duas realidades muito distintas. Não dá para você comparar. Se você compara, você quer ir embora. Então... Você é movido a desafios. Eu percebo que e esse desafio de retornar ao Brasil, em especial a João Pessoa, Paraíba, lhe inspirou a empreender. Conta um pouquinho aqui, o que é a Bilabs Aceleradora, o que é que ela faz, o que é que você, além da franquia, está mexendo com isso aqui? Na verdade, a Bilabs nasceu da franquia, né? Quando eu cheguei aqui em João Pessoa e comecei a trabalhar com a COP, eu entendi que eu não... Aquele sistema de obedece quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, não ia rolar. De forma nenhuma. Então, assim, ou eu fechava, ou eu tentava... Eu acredito muito na horizontalidade, né? Então, hierarquia... Marcela, eu não acredito na hierarquia. Olha a sacada aí. A gente que transforma, no caso Marcela, trouxe uma experiência diferencial de quebra de paradigmas. Não é a hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas a horizontalidade. Explica mais um pouquinho aí pro pessoal. Então, a gente vive numa cultura de que realmente onde se dá muito mais valor à obediência do que à competência, né? E eu não acredito nisso. Eu acredito que competência é muito mais importante do que a obediência, né? E eu entendi que a gente vive numa cultura onde você já parte do pressuposto que patrão vai explorar, que o empregado já vai te sacanear, tudo bem falar, vai te sacanear. E isso pra mim não casava. Tudo isso formado lá da Suécia, né? Eu vinha de uma cultura, das minhas referências de 12 anos na Suécia, de uma sociedade baseada em quê? Boa fé, respeito e confiança. O que a gente já parte do pressuposto aqui? De má fé, já vão me sacanear, não confio em você e que não me respeitam. Assim, é totalmente o contrário. E pra mim isso não funcionava. E dentro da minha empresa não poderia ser assim. Então eu já tinha, assim, em poucos meses eu entendi isso. E eu entendi também, se eu forçasse uma horizontalidade, eu ia me ferrar também. Porque eu me ferrei, na verdade. Que sentido? Eu era aquela chefe que ninguém respeitava, me roubaram, né? Então, assim,
Isso tudo você vai entender. Eu fui entendendo ao longo da jornada, não foi fácil, né? Eu fui entendendo ali como é que eu ia fazer para poder aquilo dar certo, aquela horizontalidade dar certo, né? Quando eu entendi aquilo, aí começou uma série de admissões e demissões para eu tentar achar a pessoa certa e não a melhor pessoa, né? E a horizontalidade, a autonomia, que a base da horizontalidade ela se dá com autonomia, ela funciona na prática com uma cordinha, né? Porque aí você vai liberando uma cordinha e aí a pessoa que não está pronta, ela vai se enforcar com uma corda desse tamanho, um pedaço desse tamanho. E a que está mais pronta, ela vai sabendo lidar com um pedacinho de corda. Aí você libera um pouquinho mais. Beleza. E ela vai conseguindo, né? Porque nós, enquanto sociedade, a gente não está pronto ainda para isso. Mas eu acredito que a gente pode se preparar para isso. E depois de alguns anos, né, de meses e anos, eu consegui essa horizontalidade dentro da Copenhagen. E foi essa horizontalidade, essa liberdade que quando eu vi o que eu alcancei dentro dela, foi daí que nasceu a Bilebs. Porque você recebeu prêmios, eu soube. Sim, nós fomos premiados algumas vezes nacionalmente pela excelência que a gente alcançou. Porque quando você alcança uma horizontalidade, eu pude sair de dentro dessa microgerência e pude olhar mais macro dentro da operação, do negócio, né? E os prêmios, eles se dão pelas vendas num dos períodos mais difíceis que nós tivemos no varejo brasileiro. Verdade. E as vendas, elas se dão no salão de vendas, pelas meninas que estão lá. Aí eu sempre gosto de provocar. Pô, será que se eu não tivesse esse estilo de gestão, eu teria sido premiada? Né? Eu sempre gosto de provocar, porque talvez não. E esse estilo de gestão fez criar a Bilabs? Porque eu comecei a me provocar, porque esse estilo de gestão também não é só, é a autonomia que elas têm dentro da loja, sabe? A autonomia de chegar e de saber até onde elas têm, a responsabilidade que elas têm, nós não temos gerente, todas são gerentes, e da maleabilidade de chegar e de acumular folgas, e de ter um casamento no interior, de chegar, Marcela, ter um casamento, posso acumular 5 folgas? Beleza, de tudo que a gente alcançou, porque nem tudo é salário, é uma loja de varejo. A minha rentabilidade é igual à loja do lado, entendeu? Assim, todo mundo pode fazer o que eu faço. É você enxergar que lucro é meio e não fim. É meio para um monte de coisa que você consegue fazer. Então, assim, é você conseguir enxergar que que você consegue também fazer. E assim, e quando eu consegui enxergar que você consegue fazer o que a gente alcançou tudo isso juntas, aquilo começou a me incomodar. Por quê? Porque só aqui dentro? Porque eu não consigo, porque eu não posso mostrar para outras pessoas. Porque quando eu chegava para outras pessoas para falar disso ou comentar, aí eu escutava, não, mas as pessoas que eu trabalho têm um nível educacional muito baixo. Não vão entender. Sim, vão limitando todas justificando, né? Não, mas comigo não daria certo. E aí aquilo ali começou a me corroer dentro, assim, e me incomodar realmente, né? Aquela inquietação de saber, pô, comigo deu certo, porque... A Bilabs promove agora empresas que queiram trabalhar com horizontalidade. Não, mas aí teve outra coisa. Agora eu quero te saber. Conta aí. Dentro de tudo isso, a desigualdade de gênero começou a me incomodar muito também, aqui dentro do Brasil, desde que eu voltei aqui para o Brasil. Porque no caso, os salários lá eram equiparados, é isso? Enquanto sociedade, na verdade. Função. Enquanto sociedade. Porque quando eu fui para a Suécia, eu fui criada na mesma sociedade que você foi. Então, não tinha essa visão. Só que eu tive a oportunidade de morar num dos países. Hoje a Suécia ocupa o 3º país dentro do Gender Gap Ranking pelo Fórum Econômico Mundial. É um dos países mais igualitários em questão de gênero do mundo. E você se acostuma com aquilo. Você vê realidades que eu não tinha aqui. E aquilo se torna o teu normal. Uhum. E quando eu voltei, aquelas questões pequenas começaram a me incomodar.
Então, começou a me incomodar. Todo dia eu me deparava com uma situação que me incomodava. Não era a minha realidade em casa, mas era a realidade de todo mundo ao meu redor, né? Realidades como triviais, né? Da realidade da sociedade brasileira de paridade de gênero. E aí, junto com tudo isso que eu te contei agora, dentro da loja, né, que começou a me incomodar, e essa a questão da paridade de gênero que eu comecei a enxergar e me incomodar. E eu comecei a ver nos meus filhos algo que... E teve uma situação bem chave que aconteceu. Minha filha... Eu nunca fui uma feminista ativa, mas eu sempre fui uma feminista intuitiva. Eu e minha filha, a gente faz aniversário no mesmo mês. Yasmin estava completando 9 anos e todo aniversário a gente ganha um cartão, né? Dos filhos que eles fazem, né? E aí ela fez um cartão pra mim e escreveu: parabéns, mamãe, você é a melhor mãe do mundo, aquilo que filho escreve, né? Aí colocou hashtag poder da mulher, hashtag juntas somos mais fortes. E aquilo me tocou muito, porque feminismo, papel da mulher da sociedade nunca foi um assunto, uma pauta dentro de casa, nunca. E ali eu me dei conta de como nós éramos, eu e Christian, meu esposo, éramos um exemplo para as crianças nesse sentido. E junto a isso, eu já tinha sido começada a chamar para falar do tema em algumas palestras, bem organicamente. Isso aconteceu muito organicamente, né? E aí, esses dois tópicos juntos, simultaneamente, então tudo aconteceu muito organicamente, aconteceram. E a Bilebs nasceu como aceleradora de mulheres, na verdade, de empresas para mulheres. Então nós aceleramos mulheres, negócio de mulheres que queiram tirar uma ideia do papel ou queiram turbinar os seus negócios. Que o seu marido participa. Que o meu marido participa. E nós temos outra sócia também. É isso que é interessante. Você busca trazer a cultura que eleva a Suíça, a Suécia, ao terceiro país no ranking do fórum. E agora você coloca para as mulheres que é possível também chegar nesse patamar de desenvolvimento, que aqui realmente existe uma cultura bem machista de poder colocar como se fosse em segundo plano, né? Isso é formidável. Mas as pessoas também, com a sua chegada à Paraíba, querem saber a sua rotina, né? Você tem uma história de vida que é transformadora, mas você já chegou dizendo assim: rapaz, eu já acordei às 4h20. Quer dizer, a sua rotina acordo, vou deixar a menina no colégio, o dia a dia mesmo de Marcela, como é? Então, Raoni, quando nós voltamos, eu mudei para a Suécia muito jovem, aos 23 anos. Eu casei muito jovem, aos 23 anos. Quando eu e Christian, eu vou abrir um pouquinho aqui, porque eu e Christian nós nos conhecemos pela internet. Há 20 anos, estamos juntos há 20 anos atrás. E 20 anos atrás, a internet era o Mirk. Você lembra do Mirk? Eu acho que ele nem lembra do Mirk. As salas de bate-papo do Mirk. E nós nos conhecemos e nos casamos. Ele falou, a gente se conheceu, ficamos namorando à distância. E eu acredito muito no destino. E aí ele falou, a gente começou a namorar, tá? Ele falou... apareceu a oportunidade de morar na Suécia. Eu falei, tá bom, vou pedir demissão, não olhei nem no mapa. E mudamos pra Suécia. E 2 anos que era pra gente ficar lá, foram 12 anos, né? Então, a minha realidade aqui no Brasil é a mesma de todo mundo. Nós tínhamos... Meu pai era muito pobre, então... Meus pais, minha mãe também... Mas ele trabalhou muito duro e sempre quis fornecer o melhor pra gente, né? Então eu estudei nas melhores escolas, sempre tive uma empregada doméstica. Minha realidade sempre foi essa. Quando eu mudei pra Suécia, a realidade lá era totalmente diferente. Então você tem que se virar. Então eu e Christian, a princípio, a gente fazia tudo em casa. Como deveria ser. Então a gente... fazia todas as nossas
limpava a casa, fazia comida e assim era. Tivemos nossos 2 filhos, criamos nossos 2 filhos. A Suécia, isso é um dos principais motivos porque ela está no topo. Nós temos 468 dias de licença parental, para os pais. Então eu tirei metade, o Christian tirou metade dos 2 filhos. Posso falar mais depois disso, depois num programa que eu acho muito bacana. É bem bacana. É um item fundamental para uma paridade de gênero. Eu sou apaixonada por isso. Mas enfim, e vários aspectos do nosso estilo de vida lá da Suécia que funcionava. Quando a gente voltou, ou seja, nós nunca tivemos nenhuma ajuda em casa, assim. Quando a gente voltou, a gente tomou uma decisão consciente, eu e Christian. A gente chegou e teve uma conversa. A gente vai voltar pro Brasil, vai. Vamos nos manter o máximo fiel ao nosso estilo de vida. Vamos. Por quê? Porque quando a gente volta pro Brasil, tudo se torna muito mais fácil. As coisas aqui são muito fáceis. A mão de obra é muito barata. É muito fácil você conseguir alguém para ficar em casa, alguém para você ficar com seus filhos. As desculpas, não, eu tenho que fazer isso. Você sempre vai ter alguma coisa, assim. E a gente queria nos manter mais fiel a essa realidade que a gente já vivia e a gente gostava disso. Então, quando a gente voltou, a gente não contratou nenhuma empregada doméstica. Nós contratamos uma faxineira que ajuda, é uma mão na roda, sem dúvida, facilita a rotina. Então, nós temos uma faxineira que vai 2 vezes por semana em casa. Nunca tivemos babá. E eu sou uma mãe fervorosa, uma mãe leonina. Então, assim, a gente temos a facilidade de ter trabalhos muito flexíveis para estar lidando com essa rotina, essa realidade. Eu tenho consciência de que nem todo mundo consegue, obviamente, dentro dessa realidade nossa. Então, dentro de casa, Christian cozinha muito mais do que eu, mas toda segunda-feira eu separo as roupas e coloco as roupas para lavar, mas a faxineira passa. Eu odeio passar roupa. Mas a gente tem uma máquina de lavar louça, ajuda. Então, as atividades domésticas nós nos ajudamos. As crianças participam muito dessa realidade, elas ajudam muito, e tanto disso como do orçamento também. Então elas estão muito atentas para o que pode, o que não pode, se isso dá para comprar, se isso não dá para comprar. Então tudo isso, das férias, a gente valoriza muito as nossas férias. Viajar é uma paixão da família, né? Então toda essa realidade é muito da família, assim, a gente é muito nesse sentido de compartilhar. E junto a isso, eu me tornei uma corredora, na verdade, quando Yuri nasceu, quando meu primeiro filho nasceu. Comecei a correr para emagrecer, e quanto mais eu corria, mais eu gostava de ficar comigo mesma. Eu acho que era uma forma de ficar sozinha, na verdade, porque ser mãe não é fácil. Era uma forma de ficar comigo, com meus pensamentos. Eu logo me apaixonei por longas distâncias. Então, eu sou hoje está maratonista. Hoje eu sou maratonista, eu já corri diversas meia maratonas, estou fazendo a minha 10ª maratona esse ano. Olha, a maratona da vida de Marcelo não é brinquedo não, viu? Olha só, como todo programa, a gente pergunta, que livro que você considera que ajudou na sua transformação, que você acredita que pode ajudar na transformação de alguém essa leitura? Pode ter mais de um, mas em especial, qual livro que você recomendaria para transformar a vida? Posso falar 2 pessoas, na verdade, em vez de livro, assim? Sim. Os 2 têm livros, então eu vou recomendar os 2 livros, na verdade. Os 2 autores. Os 2 autores, que são pessoas que transformam realmente, foram pessoas muito importantes na minha vida. Recentes, inclusive, nessa transformação, por incrível que pareça. O Vai Lá e Faz, do Thiago Matos. O Thiago Matos foi uma pessoa muito importante para mim nessa jornada toda. Eu costumo dizer para ele que ele foi uma pessoa que me fez saber tudo que eu sentia. Então, eu super recomendo, Vai Lá e Faz. E acompanhe o trabalho dele.
E através do Thiago Matos eu conheci o Mike Eblin. Não tem em português, eu acho que não tem em português o livro dele, mas ele tem um trabalho incrível, é o Not Impossible, o nome do livro. Ele tem o Not Impossible Labs. E ele tem uma frase, muito, muito forte para mim, que diz o seguinte: commit and then figure it out. Que é assim, primeiro você se compromete com a causa e depois você se vira. Então, em vez de você estar pensando, não, mas como é que eu vou resolver isso? Primeiro você se compromete, depois você vê como é que você vai resolver o problema. Baseado nessa sua fala, qual é a sua maior causa? Qual é o legado que você quer deixar na sua vida? Eu quero deixar um legado que as pessoas possam ser protagonistas das suas próprias vidas. E que possam mudar realidades, sem muito mimimi. Vai lá e faz, sabe? Que pode ser sem estar esperando pelo que o outro possa fazer. Todos nós temos um poder de ação muito forte, sabe? E essas duas pessoas que eu te citei agora, elas me fizeram enxergar isso. E não faz muito tempo, sabe, Raoni? Eu entendo que eu tenho 40 anos, eu entendo que eu já visitei quase 50 países e que essa questão de você morar fora abre o mindset. Se alguém tiver essa oportunidade de morar, não precisa ser 12 anos, só se você morar uma temporada fora, ela te abre o mindset, sim. Quem estiver me escutando, tiver essa oportunidade, vá, mas volte para fazer a mudança aqui. A gente precisa de pessoas, mas você tem o poder da ação, nós temos esse poder da ação, e ter essa consciência disso, esse empoderamento disso é muito importante. Que bacana. Olhando a sua trajetória, a sua vida, que conselho você daria a você mesmo aos 20 anos de idade? Marcela, isso. Putz, essa é difícil, eu nunca pensei nisso. Olha só que bacana, você imaginar-se dando o conselho, a sua experiência de vida, a sua trajetória, olhar para você mesmo e dizer assim, olha, vai por aqui, ou pensa nisso, faça isso. Marcela, não planeje tanto. Não planeje tanto. Seja um pouco mais flexível. E enjoy the ride. Aproveita a jornada. Olha só, que bacana. Nós vamos nos encaminhando aqui para o fim. É um bate-papo para que as pessoas conheçam a Marcela, sigam nas redes sociais, vejam o trabalho dela, conheçam a Bilabs. E eu queria fazer uma última pergunta. Você morando aqui na cidade que você escolheu para morar, qual a ação transformadora que você faria, ou contribuiria, ou até mesmo executaria para que você disse, rapaz, eu gostaria de ver na minha cidade assim? O que é que falta na cidade que você, Marcela, poderia trazer para nós? Olha, eu fui há 2 semanas atrás, eu vim de Aracaju, eu fui convidada para o Startup Weekend de lá. E eu voltei muito feliz, foi um fim de semana muito intenso, eu voltei muito feliz, com um sentimento de coletividade. E eu sinto muita falta disso aqui, porque eu vejo João Pessoa muito ilhada, com ilhas. E eu amo João Pessoa, eu escolhi João Pessoa para viver e gostaria muito de ver João Pessoa como uma comunidade, como um ecossistema de todo mundo se ajudando. E eu acho que a gente está se encaminhando para lá. Eu estou muito feliz porque eu tenho encontrado, eu acredito muito no poder da conectividade, e eu acho que isso vai acontecer de forma orgânica, com ações como essa, como a sua. Essas últimas semanas têm sido muito intensas e eu tenho observado isso, e eu acredito, e se um dia eu conseguir enxergar, se eu tiver que sair de uma pessoa, um dia eu vou ficar muito triste. Mas eu consigo enxergar, sim, João Pessoa como uma comunidade, e eu trabalho todos os dias para isso. Quando a Bilabs nasceu, ela nasceu com uma demanda muito forte fora do Nordeste. E aconteceu
duas coisas que fez a gente enxergar o seguinte. Aconteceu o Cresça com o Google, que a gente enxergou, poxa, se tivessem mais iniciativas aqui desse porte, olha a demanda, olha quanta gente. E aconteceu o Menos 30 Fest, que é um evento da Globo de inovação e empreendedorismo que aconteceu pela primeira vez fora do eixo Rio-São Paulo, que aconteceu em Fortaleza. E nós fomos convidados para participar como palestrantes. Isso foi em setembro do ano passado. Bacana. E foram 9.000 pessoas. E eu saí de lá com uma sensação, eu e meus sócios, com a sensação seguinte: nossa atuação tem que ser Nordeste. A gente quer impactar Nordeste, a gente quer mudar Nordeste. João Pessoa é onde a gente está. Então, respondendo a sua pergunta, eu quero ver João Pessoa como uma comunidade unida, onde todos possam crescer juntos e desenvolver toda essa Paraíba. Oh, que maravilha. Então, eu queria agradecer muito, né, a participação da Marcela. Vi que tem outros temas, então o Gente que Transforma vai ter que trabalhar alguns temas específicos. Ela tem muito a dar a cada um de nós, transformar a comunidade comum, então não vai ser a primeira vez que eu vou convidá-la, mas quero agradecer. E eu sei que você vai dar uma palestra fora, né? Represente bem a Paraíba, você é a única brasileira que vai estar nessa palestra. Desejar muita bênção, muita sorte, mas com esse desejo de que você traga de lá e aplique aqui, porque a gente está precisando de pessoas como você. Muito obrigado. Fica aí a sua frase final para aqueles que estão nos assistindo. Obrigada, Rony. De coração, que bate-papo super legal aqui. Eu sou realmente movida a isso, a mover pessoas, a fazer com que, se eu conseguir só vislumbrar nas pessoas que realmente é possível essa mudança, é muito clichê você falar mudar o mundo, né? Mas eu costumo dizer assim, que não é só você mudar, eu quero viver nesse mundo, eu quero viver nesse mundo que eu vislumbro, né? Então é realmente de ação, esse poder de ação. Então é isso, foi ótimo, obrigada. Tem muitos tópicos realmente que a gente pode desenvolver, e quanto mais a gente fala disso, mais se torna possível. São problemas que a sociedade tem, e problemas se tornam problemas sendo visíveis mesmo, conversando e discutindo. E é isso, a gente está super à disposição e estamos juntos. Maravilha, obrigado. Deus Obrigada. abençoe. Forte abraço. Tchau, tchau.